Oi pessoal, tudo bem? O tema do vídeo hoje, gente, vai ser realmente metabolismo, tá? Porque eu acho assim, pra gente entender como o nosso corpo funciona e como melhorar, né, determinada coisa no nosso corpo, a gente precisa primeiro entender como ele funciona, né? A gente precisa saber. É mesmo que você pegar um carro, né, para dirigir sem conhecer, você vai dirigir mal, né? Se você não sabe onde você quer atuar, se você não conhece o teu corpo, você vai fazer coisa errada com ele, né? A gente vê muita mulher, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar com obesidade, que usava bastante anfetamina para emagrecer. Até porque há 20 anos atrás a gente não tinha muito recurso diferente em termos de medicação que não fosse anfetamina. Então eu cheguei a pegar muitas mulheres usando doses cavalares de Femproporex, Anfepramona, Mazindol, e essas pessoas elas simplesmente acabaram com o metabolismo delas, né? Sem saber, porque na verdade quando elas tomavam aquela medicação elas achavam que aquilo estava acelerando o metabolismo delas, de fato, né? Só que existia um bloqueio depois do uso dessa medicação que fazia com que essas mulheres simplesmente detonassem o metabolismo delas. Tanto, né, que as anfetaminas foram banidas há alguns anos do mercado. Tamanha, né, era o mal que ela causava aí nessas... né? Eu falo de mulheres porque a maioria das pessoas que consumiam anfetaminas eram mulheres. Homens também consumiam, mas a maioria eram mulheres. Então a gente teve eu falo que depois da era das anfetaminas, a gente teve uma verdadeira destruição metabólica, né? Eu cheguei a pegar pessoas completamente estragadas do ponto de vista metabólicos, que não respondiam a restrições alimentares, não conseguiam emagrecer por conta de uso massivo de anfetaminas. Então, não conhecer como o seu corpo trabalha é muito perigoso, porque às vezes você acaba usando qualquer porcaria que vai acabar com ele, né? Depois foram lançadas outras drogas, né? Foi lançada a sibutramina, que é um pouquinho menos pior, mas também tem uma atuação que a gente chama de noradrenérgica, porque ela acelera o metabolismo, mas que também tem outros efeitos colaterais, né? Foram lançadas depois algumas medicações atuando, eles descobriram que a pessoa obesa era muito ansiosa, comia por compulsão, e aí eles começaram a usar medicações ansiolíticas para ajudar no emagrecimento. Só que essas medicações ansiolíticas você vai usar até quando isso aí, né? Então é isso que a gente precisa questionar, né? Até quando você vai ficar dependente de drogas para emagrecer? Até quanto isso aí vai impactar no seu metabolismo a longo prazo? Você quer pagar o preço por esses efeitos colaterais? Então isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar. A palavra metabolismo é uma palavra grega, né? Ela vem do grego e significa metabole, que significa transformação, né? Metabolismo é a maneira como a gente processa substratos no nosso corpo para a gente poder gerar energia. É a maneira como a gente consegue organizar tudo que a gente ingere, transformar e usar esses substratos, né, gordura, proteína, carboidratos, para realizar as nossas funções, né, no dia a dia. Então, metabolizar significa simplesmente transformar, né? O nosso metabolismo, ele pode ser dividido em dois tipos. Ele pode ser chamado de anabolismo, quando a gente forma, quando a gente cria, transforma alguma coisa. Por exemplo, vamos falar aí um pouco de musculação, né? A gente vê muitos caras falando, não, porque eu quero anabolizar, sono anabólico. É um sono transformador, é um sono que vai criar massa muscular, vai fazer síntese, né? Aumento de proteína. A gente chama isso de anabolismo. Mas a gente tem também o catabolismo, que também é necessário. Porque já imaginou se a gente ficar só criando sem degradar nada, né? Então, o catabolismo é a maneira pela qual o nosso corpo degrada substâncias, né? Para que haja um equilíbrio com o anabolismo. Então, o metabolismo ele inclui síntese e ele inclui destruição, né? Metabolismo, gente, é uma coisa, já deu para vocês entenderem que o metabolismo ele rege a nossa vida, né? Tudo que a gente faz e tudo que a gente é regido pelo nosso metabolismo. Então, se você é uma pessoa
disposta, se você é uma pessoa que tem iniciativa para fazer as coisas, você precisa estar com o seu metabolismo em dia. O metabolismo é como se fosse a bateria de um carro, né? Então, se você está com o metabolismo lento, é como se você fosse um carro sem bateria. Se você tem um metabolismo acelerado, é como se você tivesse aquele carro mais potente, né? Que realiza várias coisas, mais veloz. Então, isso é muito importante. Não é à toa que a gente tem uma especialidade dentro da medicina, que é a endocrinologia, que estuda o metabolismo, né? Que está muito relacionada a glândulas, a tireoide, né? A suprarrenais, a cortisol, a testosterona. A gente tem uma especialidade só para isso dentro da medicina, só para a gente estudar metabolismo, tá? Então, metabolismo é uma coisa muito importante. Só que metabolismo, gente, cada um tem o seu, né? O metabolismo é uma coisa muito pessoal, não adianta você ficar se comparando. Ah, eu tenho metabolismo lento, mas meu marido tem um metabolismo acelerado, ele emagrece, eu engordo. Cada um tem o seu metabolismo, tá? O metabolismo é uma coisa que depende de muitos fatores, não é de um fator só. Não depende só, eu nasci com metabolismo acelerado, nasci com metabolismo lento, não. O metabolismo, ele depende de muita coisa. Por exemplo, o metabolismo depende do seu sexo. Se você nasce mulher, você já sai perdendo, porque o seu metabolismo já vai ser desacelerado. Mais desacelerado do que do cara que está do teu lado, né? Por quê? Porque a mulher, ela tem menos músculo. Naturalmente, a mulher tem mais gordura no corpo, ela tem um hormônio chamado estradiol que faz com que ela se ferre mesmo, ela tem mais gordura no corpo, né? Ela tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, e enfim, né? Não adianta você querer comer igual o seu marido, porque você vai acabar engordando e ele não. O metabolismo, ele depende também da quantidade que você tem de massa muscular no seu corpo, né? E aí isso explica também porque que homem tem metabolismo mais acelerado do que a mulher. O homem, ele tem o quê? Testosterona. O que a testosterona faz o homem ter mais do que a mulher? Né? Além de tesão, a questão da massa muscular. Se o homem tem mais massa muscular, e eu falei para vocês que a massa muscular faz você queimar mais caloria em repouso, faz você ter metabolismo mais acelerado, obviamente que o homem vai ter um metabolismo mais acelerado do que a mulher, né? Isso aí é fato. Isso não é mito, não. Isso aí é real, tá? Além do sexo, existem outras coisas que podem interferir no teu metabolismo. Por exemplo, a altura, né? As pessoas mais altas, que a gente chama dentro, né, do mundo aí do meio fitness de ectomorfas, né? As pessoas longilíneas, elas têm um metabolismo mais acelerado, né? Quanto maior a sua área de superfície, mais acelerado é o seu metabolismo, né? Idade, né? Quem nunca escutou, né, ou quem nunca falou que, tô envelhecendo, meu metabolismo caiu, agora eu tô engordando aqui na barriga, tá muito mais difícil fazer dieta. Por quê? Porque a idade, né, com o passar dos anos, o nosso metabolismo vai caindo, isso é fato. E uma das coisas que está muito vinculada a essa queda de metabolismo com a idade é justamente a perda de massa muscular. Então, durante o programa, eu vou falar para vocês da importância de você ter massa muscular. Por que você tem que ter massa muscular? Por que você pega uma senhorinha ali que nunca fez nada na vida e ela vai engordar e ela vai ter um percentual de gordura muito mais alto, e você pega ali uma senhora que sempre treinou e que tem uma massa muscular melhor, e você vai perceber que o metabolismo dela é muito melhor do que da outra, né? Então, a gente vai explicar isso de maneira um pouco mais profunda ao longo do programa para vocês, tá? Então, o metabolismo, eu já falei para vocês do que? Eu já falei do sexo, eu já falei de idade, já falei de altura, agora eu vou falar um pouco de genética também, né? A genética, ela é extremamente importante, muito importante. Apesar da gente escutar muita gente falando assim, não, gente, obesidade é comportamental, imagina, que isso? Os trabalhos mostram uma coisa bem diferente, né? Os trabalhos mostram que a genética, ela tem um impacto extremamente importante sobre o ganho de peso e até sobre o comportamento com relação à comida. A gente vai explicar isso mais a fundo nas nossas próximas aulas. Um grande abraço para vocês!